Olá, meus queridos irmãos em Cristo, visitantes. Há muito tempo que eu não faço um vídeo aqui nesse canal. Meu nome é Fábio, do canal Caminhando em Verdade. Tento aqui, como sempre, abordar de forma clara, e exclusiva as Escrituras Sagradas e o que exatamente ela nos traz. Então, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Se você já é inscrito, não esqueça de dar o like, porque assim o YouTube vai promover ainda mais as palavras dessa verdade. Não que ela seja a minha verdade, mas a verdade para quem crê, que se encontra na Escritura Sagrada. Hoje, meus caros irmãos e meus colegas, meus caros visitantes, inscritos desse canal, eu quero abordar uma dúvida e que eu gostaria que, se tivesse algum pastor ou algum teólogo aí do outro lado, que de fato tem compromisso com a verdade, que não tenha compromisso com a identificação da sua própria denominação, eu gostaria que pudesse me orientar e me explicar melhor, para que possamos compreender junto por que há essa diferença. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Eu estou falando do batismo de João. O batismo de João, hoje, ele é colocado como um batismo de água, e também os dias atuais ainda continua fazendo os batismos em água. Então, os religiosos e as denominações, as instituições denominacionais, todos, quase todos, sem exceção, já fazem há muito tempo, seja por aspersão, seja por afundar por completo, imersão ou aspersão, ou dependendo de cada religião, é uma forma de batismo. Então, para iniciar, eu quero apenas citar Efésios capítulo 4, que diz que há só um Deus, uma só fé, um só Senhor, uma só igreja e um só batismo. Então, alguns pontos que eu vou abordar aqui hoje, meus irmãos, eu gostaria de fato, com sinceridade, apresentar essas dúvidas, porque é uma multidão de religiões, que cada um fala da sua própria maneira. Muitos que estão fora das denominações, das instituições, cada um abre seu próprio canal, como eu mesmo estou fazendo aqui. Porém, a minha parte tem uma ressalva: eu não coloco nome nesse canal como se fosse mais um nome de igreja. Eu não coloco a igreja do Fábio Caminhando em Verdade. Isso você não vai encontrar. Você também, se começar a reunir conosco, uma vez por semana, que nós fazemos as nossas reuniões físicas em casas, poderia ser em galpões também, não haveria problema nenhum com isso. O grande ponto, meus irmãos, é fazer com que a igreja do Senhor se vire o que nós já observamos pelo mundo, que há uma confusão porque as lideranças querem cada dia promover, não é a vida das pessoas, é promover o status, promover as construções físicas, e tirando aí a oportunidade de levar a verdade para as pessoas em amor. Muitos dizem: tem que dar o dízimo para ser abençoado, dá o dízimo que você vai ser abençoado. Por que a igreja não dá o dízimo? A igreja que eu falo é a denominação, porque eles não sabem que igreja é pessoas. Aliás, eles sabem, mas eles não ensinam dessa forma. Então, por que eles mesmos não fazem assim? Olha, meus irmãos, já que nós ensinamos tanto que se der o dízimo, vocês vão ser abençoados, então para a nossa igreja ser abençoada, a nossa denominação, nossa placa de igreja ser abençoada, então nós vamos começar também a dar o dízimo, porque assim nós seremos abençoadíssimos, não é assim? Só que nada disso está na Escritura, não dessa forma, não na nova aliança do Cristo ressurreto. Encontra isso no Antigo Pacto, com certeza, no Antigo Testamento. Isso encontra em Malaquias, entre outros, Mas hoje não é o ponto. Eu quero trazer, meus irmãos, aqui, eu estou falando tudo isso para vocês verem a confusão religiosa que é. Em todos os pontos. Por exemplo, se falar fim do mundo, olha, Jesus está voltando porque é o coronavírus. Aqui está falando sobre as ondas que subiram, ou as matas que estão pegando fogo,
ou a crise que está no mundo, tudo é um pretexto para estar falando que Jesus está voltando. Só que, até que me prova ao contrário, eu, Fábio, desse canal aqui Caminhando em Verdade, eu gostaria que me explicassem, porque há muito tipo de explicação. Se você falar sobre o anticristo, tem mais de 1000 explicações sobre o anticristo. Se você falar sobre a volta de Cristo, tem aqueles que falam que vai ser 1000 anos aqui na Terra, 1000 anos apenas, não é 1000 anos literal, entre centenas de ideias e doutrinas que há nesse mundo, e é exposta mais para trazer confusão do que realmente um entendimento comum. Então, quando eu vejo falando de fim do mundo, Jesus está voltando, eu observo que está na Escritura. E na Escritura diz que haverá necessidade de um tempo de paz. Haverá uma necessidade de ter um momento onde está dizendo tudo está em paz, seguro e tranquilo. E então sobrevirá o fim. E eu não creio que esse mundo está próximo dessa paz e dessa tranquilidade. Pode até estar caminhando para isso, como alguns que tem canal no YouTube fala aí, que é apresentado, né, diversos canais pelo mundo aí falando sobre isso. Alguns citam eles como canais que são teoria de conspiração que isso não é verdade. Tudo bem, para mim não importa essa questão. O que me importa eu até concordo que há alguma coisa no mundo acontecendo estranha. Eu até concordo que há uma força de poderosos aí, através do inimigo de Deus, do adversário das coisas de Deus, das coisas boas que Deus fez, o adversário do bem do ser humano comum, né? Eu até creio que há um movimento para a ruína desse mundo, como o próprio Cristo já determinou, que ele está no maligno, dorme no maligno. Esse mundo dorme ou se encontra no maligno. Mas eu vejo que isso pode demorar 10 anos, 50 anos, 100 anos, 500 anos. Ninguém sabe. Ninguém consegue precisar a época que o Cristo virá. Muitos já tentaram e fracassaram. Da década de 90 para trás, dezenas de vezes, Testemunho de Jeová, entre outras religiões, tentaram aí estipular datas e dia e tempos. Calendário Maia, 2012, fizeram filme, todo tipo de predição já fizeram, e nenhuma delas acertaram. Por que será? Porque na Escritura não está dito a data, o dia ou a hora. Está apenas algumas dicas, como a que Paulo deixou. Paulo diz: quando andarem dizendo paz e segurança, sobrevirá o fim. E é isso que eu quero acreditar. Por quê? Imagina, muitos falam do anticristo, uns já falam que é o Papa, outros já falam que é Macron, outros já falam que é um movimento. Eu preciso ver acontecer, se é que nós dessa geração vamos ver isso. Eu acho que será um tempo onde nossos filhos ou nossos tataranetos estarem totalmente esquecidos da palavra do Eterno, da palavra do Yeshua Hamashia, de Jesus Cristo, seja como você quiser chamar. Esse é o grande ponto, meus irmãos. Há diversas doutrinas, há diversas formas de falar. Aí alguém pode estar do outro lado: ah, Fábio, mas você também aí não saiu do sistema e está montando o seu próprio sistema. Negativo. Eu conheço, por exemplo, o pastor Geraldo. Ele está montando o seu próprio sistema. Aquele MIG Internacional da Graça, que é o Adriano, acho que é o pastor Adriano, ele já formou o seu sistema e coloca Igreja Internacional da Graça, tal. E ainda fala: olha, as outras por aí dizem que está em graça, mas só nós é que está em graça de verdade, meus irmãos. Então, o que eu quero dizer é que se vier uma coletiva de pesquisadores estar conosco um ano inteiro,
não vai descobrir que igreja nós pertencemos. Sabe por quê? Porque nós não aplicamos placa, nós não aplicamos nome, nós não aplicamos hierarquia, onde eu sou bispo, o pastor Fábio, e nem se eu quisesse me chamar assim, eu não conseguiria, não posso usurpar o que está escrito. E a evolução natural do que uma igreja, que é o corpo de Cristo vivo, ela pode se aperfeiçoar como um corpo, como um todo, desde criança até idosos. Então é algo muito mais profundo que anda ensinando por aí, meus irmãos. Então pessoas falando, olha, Jesus está voltando, olha, os acontecimentos atuais é sinal da vinda de Cristo. Pode até ser, mas eu não creio que isso é para agora. Pode estar até sim construindo, né, uma ideia sobre isso, de tantos crentes falar, o povo falar, os poderosos que maquinam para o mal, também pode estar utilizando pela mente do adversário, sim, exatamente dessas prerrogativas que está aí falando nos canais, que agora o YouTube tomou uma proporção mundial, para estar falando sobre isso. E aí, olha, sabe de uma, já que eles pensam dessa forma, vamos começar a fazer. Aí começa a queimar dinheiro na China, né, por causa do vírus. Aí alguns canais já começam a falar, olha, tá vendo, já vai começar agora a eliminar todo o dinheiro da terra, porque agora vai implantar a moeda digital, entre diversas ideias. E eu aqui também não estou dizendo que não vai acontecer nada disso. Não sei o que vai acontecer. Essa é a questão. Ninguém consegue prever o futuro. Ninguém consegue saber o que vai ser daqui 1 minuto, 30 segundos, 10 segundos. Eu posso estar gravando esse vídeo aqui agora e ter um mal súbito aqui imediatamente, né? Não que isso me preocupa, porque aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Não é o que está escrito? Eu creio dessa forma. Quando você vê 1 Coríntios capítulo 15, Paulo falando, a partir do verso 19, se nós tivermos esperança apenas em Cristo nessa terra, nós somos os mais miseráveis desse mundo, ou os mais dignos de dó entre todos. Ou seja, se nós acharmos que essa vida está ligada apenas aqui, meus irmãos e inscritos e visitantes, se vocês acharem que depois dessa vida não há um Deus, ou há Alá, ou Buda, ou qualquer outra religião, olha, é em vão que você está vivendo. É em vão. Porque a mente que Deus nos colocou aqui, ela é tão perfeita, tão maravilhosa, que eu recuso achar que a vida acaba com 100 anos de idade. Eu estou botando uma data muito alta, né? Hoje em dia é difícil estar chegando aos 100 anos. Mas chega, tem gente aos 90, né? A saúde está aí dos mais jovens sendo muito mais cuidada pelo crossfit, academia, alimentação. É uma geração que realmente vai viver bastante. Porém, mesmo que chegue a 100, ainda é um grão de areia no infinito ou na infinita possibilidade de uma vida eterna. Então eu quero morrer hoje acreditando em que há um Deus maravilhoso, a que esse Deus um dia virá buscar aqueles que nele estarão, ou o que nele morreram, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Os mortos em Cristo restarão primeiro, e depois nós, os vivos que tivermos ainda, seremos levados aos céus e nos juntaremos a Cristo e moraremos para sempre com Ele. Essas são as promessas para quem crê. Quem não crê, não há necessidade de acreditar nisso, porque não crê. Quem crê, ele com certeza vai ter aí um consolo à sua mente, ao seu coração. Porque, meus irmãos, muitas teorias há no mundo, que nós viemos do macaco, que nós viemos da ameba, do animal, da evolução de bilhões de anos. Eu me recuso a acreditar nisso. Por quê? Mesmo que te provar, Fábio, sim. Sabe por quê? Mesmo que me provar, eu me recuso a acreditar? Porque imagina o seguinte: se nós temos essa mente tão maravilhosa,
que alguns dizem que nós não atingimos a capacidade total do nosso cérebro, que eu discordo, mas há essas teorias por aí, né? Quando eu falo eu discordo, é que aí passa a acreditar alguns que se nós atingirmos 100% começamos a voar, Não pode ser, porque nessa matéria aqui Deus não deu tal condição para que nós possamos fazer isso. Porque o que está escrito lá em 1 Coríntios, também a partir do 20, do 35 em diante, Paulo diz: primeiro se joga na terra essa semente, esse corpo, que se decompõe. E esse corpo que se decompõe, ele nasce um novo corpo, que agora é controlado pelo Espírito. E se o Espírito tem controle nesse corpo, e veja bem, o nosso corpo agora não é controlado totalmente pelo Espírito. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Em Gálatas capítulo 5, Paulo fala que o Espírito luta contra a natureza e a natureza luta contra o Espírito para ver quem toma ali a supremacia do nosso corpo. Então, por isso nós não devemos deixar a nossa natureza interferir na vontade do Espírito. Porque quando deixamos, a natureza vence, o Espírito está ali entristecido, né? Não apaguei o Espírito, entre outros pontos que eu poderia citar aqui como exemplo. Só que, quando nós morremos, esse corpo se decompõe e nasce em Cristo, na ressurreição dos mortos, um novo corpo. Esse corpo jamais se decompõe, jamais morrerá, esse corpo jamais se acabará. Por quê? Porque há um controle do Espírito, aquele que é nascido do céu. O primeiro Adão, para quem entende aí do outro lado, sabe o que eu estou falando, é nascido do pó, da carne, da terra, é terrestre. O segundo Adão é celestial, nascido pelo Espírito, Jesus Cristo. E é nessa figura que nós vamos nos parecer ou nos transformar, no mesmo corpo glorificado que Cristo teve e que tem. Então, meus irmãos, eu quero morrer acreditando nisso. Eu não quero morrer acreditando que, olha, eu era aquele macaquinho, né? E depois, enconcado, vai melhorando, depois o homem da caverna, daqui a pouco o homem da pré-história, depois da era comum, e depois o moderninho com a pastinha, que mostra o desenho, né? Todo mundo já sabe da teoria da evolução. E depois eu até brinco, né? Que depois da evolução que o homem tá ereto, começa a ficar velho, ele enconca de novo, né? Vai ficando côncavo, né? Assim, velhinho, né? Você vê que é uma evolução tremenda, né? A evolução, ela não atinge o pico e vai continuando, não. Ela volta para estar encurvando de novo e morre, o ser humano. Baita evolução. Eu não quero essa evolução. Mas alguém do outro lado, principalmente ateus, esses aí que é céticos, referente ao que eu estou postando aqui hoje, poderá dizer: você é um ignorante, você nem estudado não é, você é burro, se você lesse todas as teorias. Exatamente, você disse certo, teorias, não fatos, teorias apenas, né? Assim como nós não conseguimos provar Deus para vocês, que é impossível provar Deus, essa é a realidade, porque Deus não existe, Deus é impossível explicar, é impossível trazer aqui. E aí alguém pode falar: olha, ele falou Deus não existe. Olha, por muitas vezes eu vi Caio Fábio, exatamente, o Caio Fábio, que para muitos é um louco, de fato, ele fala coisas imorais, eu não gosto muito de tudo que ele fala não, mas algumas coisas ele dá certo. Quando ele fala Deus não existe, é porque, meu irmão aí, o bitolado, o crente, o fanático aí do outro lado, você não vai conseguir para um ateu que não tem fé mostrar esse Deus. Ele só vai conseguir ver esse Deus pela fé. E quando fala Deus não existe, você não pode compactar Deus. Ó, pegar uma garrafa assim, ó. Deus é isso. Por isso que Deus não existe. Alguns creem que ele é tudo. Está em tudo e em todos, né? Mas eu costumo dizer que esse Deus, ele é tão grande que ele sai dessa dimensão comum que nós conhecemos. Então logo é impossível você demonstrar, né, da forma que alguns querem
Então, para muitos, Deus não existe. Agora, para nós que cremos, nós sentimos através do ar, das coisas que foram criadas, conforme 1 Romanos, da nossa experiência pessoal, cada um que teve com o Espírito Santo. De um dia eu estava totalmente imoral, no outro dia a minha imoralidade deu lugar à razão cobrada pelo julgamento do oráculo de Deus, que é a palavra, através do Espírito Santo, que me trouxe à mente em me mostrar o quanto eu sou miserável e inútil sem Cristo Jesus. Então, a partir desse momento que você tem essa observação, meu irmão, você tem a conversão através do Espírito Santo de Deus. E você passa da antiga natureza para ter uma nova natureza em Cristo. Então, diante disso, meus irmãos, é isso que eu quero tentar trazer aqui hoje. Eu queria trazer aqui hoje essas observações. Eu vou trazer muitas outras no futuro. Mas eu queria finalizar esse vídeo aqui, deixando claro para quem está me ouvindo aqui, que muitas coisas eu poderia explicar aqui ainda. E vou ainda continuar explicando no próximo vídeo. Por quê? Porque eu estou cansado de ver cada dia nascendo uma religião ou uma doutrina aonde diz que é de Cristo, mas está apenas com interesse. Sabe qual é o interesse? Primeiro, do status de si próprio. Depois, do status da sua igreja. Depois do status da sua igreja, aí o status do seu poder, do que é ou do que não é aquele pregador. E eu te digo, nós nos reunimos em casas, poderia ser em galpão, poderia, mas não põe placa da igreja. Não fala que ali é o único lugar que tem Cristo. Não elimina a possibilidade de pessoas como os católicos, irmãos católicos, a dizer que elas não são salvas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque são salvas todas aquelas pessoas que creem em Cristo Jesus. Mesmo que ainda estão em lugares de doutrinas que não convêm, elas fazem parte do corpo universal que só Deus vê, onde está um pouquinho em cada religião. Religião no sentido de denominação, né? Não religião, outras religiões que não creem em Cristo, isso aí está descartada à luz da Escritura. Mas estou falando as que creem em Cristo, as religiões cristãs. Todas essas, lá dentro dos seus lugares, têm suas doutrinas que não estão de acordo com Cristo, mas tem muitos ali dentro que estão convertidos a esse Cristo maravilhoso. E aí alguém pode estar perguntando: Fábio, então por que você critica tanto doutrina? Então por que não deixar essas pessoas nesses lugares? Porque esses lugares não têm capacidade de ensinar tais pessoas a conviver nesse mundo. Você quer ver um exemplo? Quando você está numa religião, numa denominação que diz que você não pode ouvir uma música secular comum, uma música boa, agradável, que não tenha palavrões, que não tenha coisas morais, ou que denigre a imagem de pessoas, né? Denigrir a mulheres, homens, entre outras letras que tem. E aí as pessoas falam: mas se pode ouvir uma música assim, secular? Sim, meus irmãos, podem. Sabe por quê? Porque um tempo atrás a guitarra também era do diabo, dos roqueiros. E hoje estão na igreja, por exemplo, como a Pentecostal Deus e Amor, que é uma igreja bem tradicional, bem rígida, né? Se bem que muitas estão renovando. E aí, alguém pode dizer: e esses cantores gospels que vivem cobrando fortunas para cantar o que de graça recebeu, de graça deveria estar passando, né? Alguém poderia ser contra isso. Não, Fábio, mas e como é que eles vão sobreviver e tal? Olha, tem que tomar cuidado com isso. Se for o ganho só para sobreviver, tudo bem. Mas será que é isso que estão acontecendo? Ou estão virando super popstar da música gospel? Estão pervertendo
combatendo o Evangelho de Cristo a todo tempo. Então, eu, por exemplo, hoje em dia não ouço mais música gospel. Não há aquela música raiz antiga que falava de Jesus Cristo, do amor de Deus, a conversão, da possibilidade da alma se perder no inferno. Hoje em dia não. É música funk, é música sertaneja. Só muda a letra, mas o ritmo é usando tudo isso. Aí alguém pode falar assim, mas você não está sendo agora bitolado? Crente aí, santarrão, falando essas coisas. Não, meu querido. Sabe por quê? Porque eu estou tentando trazer aqui a vocês que nós em Cristo, pelo Espírito, nós temos a capacidade de pesar tudo nesse mundo. Né? Quando fica falando que a pessoa tem que dar dinheiro aonde você não tem dinheiro dentro da sua casa. Quando fica falando que você tem que fazer campanha 7 semanas para que Deus te abençoe, aonde Deus já te purificou, já te abençoou e já te abençoou em todas as regiões celestiais em Cristo Jesus e não materialmente como eles ensinam. Isso é o mal. Aí irmãos e irmãs ficam lá 1 ano, 2 anos esperando a sua bênção material chegar e não chega. Aí alguns do outro lado novamente vai falar, mas para mim chegou, meu irmão. Para mim chegou. Olha, depende. Para o ateu também chega a bênção material. Para o ateu também tem muito ateu rico. Tem muita gente aí que nem crê em Jesus Cristo, em Deus. Estão aí podres e ricos. Sendo muito mais abençoado, menos acometido com doença do que os próprios crentes. E aí, como é que você me explica isso também? Né? Então, outra coisa. Quando eu falo aqui sobre falsas curas e milagres, vocês aí que diz que eu estou falando besteira, poderiam me explicar também que vocês criticam muito os irmãos católicos? Poderia explicar coisas, por exemplo, quando eles vêm e falam, olha, eu dou graças a Deus ao Santo Expedito, pela graça alcançada que o meu filho foi curado, alguma coisa assim. Vocês vão ter coragem de falar para essa senhorinha e esse senhor que quem curou o filho dele ou dela foi o demônio? Porque o Santo Expedito, para alguns religiosos aí, plantão, é demônios, né? Não, para mim foi um homem, se é que existiu, um homem chamado Expedito, que foi pautado a sua vida em prol do próximo, e conforme o que está escrito, todo mundo que crê em Cristo Jesus e santifica a sua vida, torna um santo. A palavra santo é separado para Deus. Esse é o significado real da palavra santo. Então esse santo expedito, ele foi um expedito separado para Deus, para ali fazer algo em prol do próximo. E alguns hoje determinam essas curas a esse homem, ou alguma devoção a esse homem, que pela escritura é óbvio que estão errados, mas vocês aplicam esse homem numa condição de demônio, e aí o católico nunca vão entender vocês. E aí é por isso que há essa briga entre evangélico e católico. Por isso que eu não sou nem evangélico nem católico. Eu saí do sistema evangélico exatamente por enxergar tudo isso. É muita mentira, é muito rolos, é muita enganação, é muita confusão. Então, meus irmãos, eu quero terminar literalmente esse vídeo dizendo o seguinte. Eu abordei muitos assuntos aqui. Comecei uns, já pulei para outros. E eu quero tratar ainda muito mais coisas. Eu vou aqui ainda continuar vários outros tipos de assunto que eu vejo. Né? Eu tratei aqui da vinda de Cristo, do anticristo, de dízimo, né? de fim de tempo. Tudo de uma forma assim totalmente inacabada, para demonstrar exatamente que ninguém detém hoje a perfeita teologia, o perfeito estudo, para dizer é exatamente isso, porque não tem alguém capacitado para fazer tal façanha hoje. A escritura é para ser lida e vivida durante décadas e décadas e talvez séculos e séculos, e sendo passado pela verdade, meus irmãos. Esqueçam isso, esqueçam o que lhe ensinaram e busque novamente começar do zero as leituras da Escritura Sagrada, para tentar assim alcançar
o mínimo de entendimento e conhecimento que lhe fará ir bem na sua vida comum, na sua vida profissional, na sua vida como casado, na sua vida como filho, na sua vida como pai, na sua vida como esposo ou esposa, na sua vida como um bom homem diante de uma sociedade corrupta e perversa. Amém? Então eu queria aqui pedir novamente para quem não se inscreveu no canal, se inscrever. Se achou interessante o conteúdo aqui colocado, se inscreva nesse canal. Você que já é inscrito, não esqueça de dar o like. E quero dizer uma coisa para vocês, baseado em 1 Coríntios capítulo 15. Não tenha medo, né? Precaução, o cuidado, sim, nós devemos ter com esse corpo que é a morada do Espírito Santo. Tomar cuidado a todo momento com os vírus que há no mundo, sim, temos. Mas, passando o coronavírus, ou Covid-19, como queira chamar, qual será a próxima doença? Quem poderá adivinhar? Será que a próxima doença poderá matar em segundos? Ou poderá ser tão fatal e letal que é impossível tomar certos cuidados, como lavar a mão, pôr máscara, né, se isolar? As pessoas colocam aí, os poderosos aí da política, falando, olha, vamos isolar o povo, vamos parar com eventos. E o transporte público, que é uma sardinha levando muitas pessoas, como é que fica? Então, o que é que eu quero finalizar, meus irmãos? Lembre do que está em 1 Coríntios 15. Se você morrer em Cristo, você viverá. E se a tua esperança tiver apenas nessa vida, nós temos que ter dó de você. Porque eu não quero ter a esperança só nessa vida. A minha esperança é nessa vida e em uma próxima com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Um grande abraço a todos e que Deus abençoe a todos os que o amam, em nome de Cristo Jesus, e derrame a sua misericórdia àqueles que ainda não conhecem Ele completamente.